O apóstolo São Paulo, ele foi uma pessoa nascida no judaísmo, ele era um cidadão romano, ele também era um grande filósofo, e todas essas coisas que ele foi na sua vida, desde o seu nascimento, e que ele foi assim, o maior defensor do judaísmo, da seita dos fariseus. Um grande perseguidor da igreja, mas eles estavam cantando aqui uma música que Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história. Nós temos a nossa própria história quando nós nascemos no ventre de nossa mãe. Começamos a crescer, desenvolver e a gente vai escolhendo os nossos caminhos. Vamos traçando os nossos rumos. Isso é uma coisa natural na vida de todos nós, todas as pessoas. E é interessante que o apóstolo São Paulo, ele chega à conclusão, no capítulo 1, versículo 15 de Gálatas, ele diz essas palavras assim: mas Deus me separou desde o ventre materno. Deus me separou desde o ventre materno. Com que propósito? Ele me chamou. É interessante, irmão, que ele, sendo um grande perseguidor da igreja, ele permitiu a morte do primeiro mártir da igreja, chamado Estevão, e ele chega à conclusão que Deus o havia escolhido desde o ventre, mas não o havia chamado. O chamado foi quando ele se converteu. Antes disso, ele traçava os seus próprios rumos, os seus próprios caminhos, naquilo que ele achava mais certo, naquilo que ele achava mais correto. Mas ele percebeu, no momento da sua conversão, que ele havia sido escolhido por Deus. Quer dizer que desde o momento do nascimento dele até o momento de ele se encontrar com Cristo, ele estava em seus próprios caminhos, fazendo a sua própria história. Mas no momento em que ele se converteu, Deus tinha uma nova história para ele. Deus tem para nós uma nova história. Se nós estamos em Cristo, nós já estamos vivendo essa nova história. E você sabe, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu e Ele chamou pessoas que eram improváveis. Pessoas assim que, se nós, na verdade, fôssemos para escolher, nós haveríamos de escolher Saul em vez de Davi. Mas o Senhor que sonda os corações, o Senhor que analisa os corações, o Senhor que enxerga a vida de cada um, o Senhor que tem nos sondado desde o nosso nascimento, mesmo não sendo, logicamente, no decorrer dos dias convertido, fazendo o nosso próprio caminho, fazendo a nossa própria história, Deus, Ele apresenta para nós um chamado. E quando nós somos chamados pelo Senhor, nós passamos a descobrir coisas que, quando vivíamos no nosso próprio caminho, não conseguimos enxergar, não conseguíamos ver. Mas no momento em que nós somos chamados pelo Senhor, somos escolhidos pelo Senhor, aí então a gente começa a contar uma nova história, a gente começa a analisar as coisas do passado, e a gente pode perceber que Deus sempre esteve muito perto de nós, mesmo nós estando muito longe de Deus. Na verdade, o Senhor nunca está longe de ninguém. Na verdade, o Senhor sempre está perto de todas as pessoas, de todo ser humano. Ele sempre está perto, sempre perto. E Ele está sempre perto, esperando uma oportunidade. A oportunidade vem
quando nós ouvimos a mensagem dele, quando nós ouvimos a palavra dele. O apóstolo São Paulo, irmãos, ele perseguia a igreja, mas quando ele autorizou a morte de Estevão, ele ouviu a oração que Estevão fez a Deus. E ele também, como era uma pessoa que partia de princípio de analisar situações, ele começou também a perceber que os cristãos, eles viviam de modo diferente, de maneira diferente, jeito diferente. E então ele trouxe sobre a vida dele a consciência de que o Senhor o havia escolhido lá do ventre, mas o chamado se deu a partir do momento que ele se encontrou com Cristo. Quem é que conhece os corações? Quem é que conhece a não ser Deus? O meu conhecimento vai através da aparência, daquilo que eu enxergo. Eu conheço as pessoas por aquilo que eu enxergo. Vou ter conhecimento maior e melhor das pessoas se eu tiver intimidade com elas, porque eu vou estar perto dela e vou conhecer também as suas ações, as suas atitudes. E, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, como você sabe, ele nunca andava ao léu. Nunca andava ao léu. Aliás, os momentos em que ele queria e desejava estar a sós, ele tinha que dar uma escapada, tinha que sair do grupo de relacionamento que ele tinha com os 12 homens, porque os 12 estavam constantemente no pé dele, e é algo que nós devemos aprender com aqueles 12, né? Eles estavam permanentemente nos pés do Senhor. E quando ele queria então ficar a sós, ele saía alta madrugada, então ele despedia o povo que sempre também estava procurando, despedia os seus discípulos, os 12 que sempre estavam com ele, e ele saía sozinho, porque ele tinha que ter uma conversa com o Pai Celestial. E ele, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, os passos que ele dava nos seus 3 anos e meio de ministério, que foram totalmente dedicados à pregação das boas novas, à pregação do Evangelho, ele caminhava e no seu caminhar havia propósitos de Deus. Por exemplo, você sabe que havia uma inimizade muito grande entre os judeus e os samaritanos, e essa inimizade era porque os judeus não gostavam dos samaritanos, porque eles eram judeus também, mas não eram judeus legítimos, puro sangue. Eles eram judeus que nasceram da junção entre um judeu e uma outra pessoa de outra nacionalidade, ou um homem de uma outra nacionalidade com uma judia. Então nasceu os samaritanos. Então eles não eram uma raça pura e, consequentemente, eles não eram contados como pessoas da classe dos israelitas, dos amigos de Deus, dos separados por Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, ele chegou e ele veio para quebrar esses paradigmas. Tanto que, num dado momento, em que ele estava indo lá para Jerusalém, e havia de passar pela cidade dos samaritanos, ali houve um momento em que o Senhor Jesus Cristo disse para Tiago e João: vão à minha frente e prepare uma pousada para mim lá, porque eu vou chegar um pouco tarde lá. E vai ser difícil para mim começar a procurar uma hospedaria, então prepara para mim. Às vezes parece uma passagem assim muito simples, né, irmão? Muito simples. Mas você sabe
que às vezes nós somos discípulos do Senhor e às vezes nós carregamos uma carga dentro do nosso coração que às vezes ninguém sabe, só nós e Deus. E muitas vezes Deus quer nos limpar daquilo, e para Ele nos limpar daquilo, Ele vai nos colocar à prova. Por exemplo, você sabe que quando Jonas foi escolhido por Deus para ir pregar em Nínive, ele tinha um ódio cruel daquele povo, ele odiava aquele povo. Havia outro profeta para ser escolhido para fazer aquilo que Deus queria fazer, que fosse anunciar. Havia outros, sim. Mas por que Deus escolheu Jonas? Por que escolheu Jonas? Porque Jonas odiava aquele povo. Jonas queria que aquele povo se explodisse. E o Senhor queria tirar do coração daquele servo dele aquilo que ele, Jonas, e ele, o Senhor, sabiam que havia. Não adianta você querer esconder coisa do Senhor no teu coração, não. Não adianta. Não adianta você disfarçar de bonzinho perto de pessoa que você gostaria de arrancar no pescoço dele e pisar na cabeça. Pessoas que fizeram mal para você, pessoas que armaram laço para você, pessoas que armaram ciladas para você, pessoas que mentiram, pessoas que fizeram fofoca da tua vida, e você sem saber de nada, de repente insurge uma inimizade com um fulano, um ciclano, por fofoca, por mentira, por narrativas construídas, com o fim de separar. Jonas, ele tinha um ódio daquele povo lá, porque aquele povo era um povo bárbaro, terrível. Mas quem foi que Deus escolheu para levar a palavra de juízo e, consequentemente, a palavra oferecendo misericórdia? Jonas. Quando Deus Jesus pede para Tiago e João ir à frente dele, olha só o que havia no coração de Tiago e de João. Eles não querem receber Jesus em Samaria, não aceitam por causa dessa rixa, desse levante de inimizade que surgiu entre esses dois povos. E João e Tiago, e olha, João, amado, ele é tido como o discípulo do amor, o discípulo amado. E João e Tiago, eles voltam, eles falam para Jesus: Senhor, eles não quiseram te receber. Olha o que estava no coração deles. O Senhor não quer que a gente manda cair fogo do céu e consuma aquele povo todo? Era isso que estava no coração deles. Às vezes, Deus vai pedir para você fazer alguma coisa, irmão, e vai colocar você na prova. Porque Ele quer extrair do teu coração, Ele quer arrancar do teu coração o ódio, a raiva, o ressentimento que você tem de alguém por alguma coisa que aconteceu. Porque Ele conhece o nosso coração. E se Ele conhece o nosso coração, como servos do Senhor, como profetas do Senhor, Ele também conhece o coração daquelas pessoas que, muito embora não tendo intimidade com o Senhor, muito embora não tendo relacionamento com o Senhor, mas tem o desejo no coração de encontrá-lo. Tem o desejo de encontrá-lo. É bem verdade que a gente nunca encontra o Senhor, porque o Senhor nunca esteve perdido. É Ele que nos encontra, porque nós é que estamos perdidos, e Ele é que veio nos procurar, veio procurar o perdido. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o Senhor conhece o coração e as intenções do coração. Às vezes, irmão, às vezes, a gente encontra assim muitas outras pessoas de religiões que às vezes, pela graça de Deus, que Deus concedeu a nós o conhecimento, a gente às vezes encontra essas pessoas numa fidelidade tão grande na sua religião. Por exemplo,
às vezes 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, entre 6 e 7 horas, a gente encontra muitas pessoas pela rua, pessoas de mais idade, pessoas de um pouco mais de idade, e elas estão caminhando, às vezes andando, fazendo sua caminhada, e elas estão com um terço na mão, rezando Ave Maria, rezando o Pai Nosso, rezando Salve Maria, Salve Rainha, né? Salve Rainha. Elas estão demonstrando o zelo e a fé que elas têm, né? E nós que pela graça de Deus conhecemos a clareza do Evangelho, a verdade do Evangelho, o que não nos dá o direito de julgar quem quer que seja, porque nós outrora também andávamos do mesmo jeito, não é? Andávamos do mesmo jeito. Eles estão buscando a Deus, estão procurando a Deus, e Deus conhece o coração dessas pessoas. Deus conhece, e sempre quando as pessoas na verdade estão buscando a Deus com o coração, mas que não estão tendo a oportunidade de encontrar como eu, como você, fomos encontrados por Ele, fomos achados por Ele, e aquilo que faz separação entre nós e Deus, foi arrancado da nossa vida pelo sangue de Jesus, que nos purificou, nos perdoou dos pecados, e consequentemente hoje nós falamos de Deus, mas nós não falamos palavras vazias. Nós oramos a Deus, mas nós não oramos orações vazias repetidamente, como o Senhor Jesus Cristo diz: quando falares com teu Pai Celestial, não useis de vã repetições, achando que por muito falar vocês serão ouvidos. Nós sabemos disso hoje, mas outrora nós não sabíamos. Nós conhecemos isso hoje, mas outrora nós não conhecíamos. Agora Deus, que julga os corações, julga as intenções do coração, Ele conhece, e Ele sempre vai preparar um determinado momento para se revelar àquelas pessoas que mesmo erradamente estão buscando. Como eu disse para vocês, Jesus ia para lá, vinha para cá, sempre com o propósito de anunciar e de pregar o Evangelho. Eu quero pedir a você, por favor, que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 19. Uma nova história Deus tem para mim, e essa minha história com Deus já começou, e começou no momento que eu aceitei Jesus, muito embora ela foi sendo clareada no desenvolver da minha comunhão com Ele. No momento em que você aceitou a Jesus, teve encontro com Ele, a sua história começou a ser escrita, e não é uma história que não tenha princípio, não tenha meio, não tenha fim. O Senhor nos escolhe não apenas para começar uma obra em nós, mas para que durante a nossa vida espiritual, que nós não sabemos de quanto tempo será, Ele tenha a oportunidade que nós venhamos abrir o nosso coração, chamando-o de Senhor, e dando a Ele a oportunidade de Ele trabalhar a nossa vida da maneira como Ele quer trabalhar, para que a nossa nova história seja escrita por Ele. Amém? Glória a Deus. Irmão, você sabe que algumas coisas aconteceram lá na cidade de Jericó. Deixa eu lhes falar uma delas, que foi aquele cego que estava sentado na beira do caminho, né? Estava sentado na beira do caminho, o Senhor está passando lá, e o cego fica meio assustado, com um tropel de gente, muita gente falando, blá, 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 blá. O que está acontecendo? Jesus está passando, e o cego gritou, berrou, não sabia que distância o Senhor estava, ele não enxergava, né? Às vezes podia estar a 3 metros, 4, 5 metros, mas ele podia estar a 100 metros, e ele: Senhor Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? E o Senhor ouviu e curou, né? Maravilhoso. Mas existe um outro episódio. Você sabe, irmãos, que há narrativas, e narrativas são histórias inventadas,
E há narrativas mentirosas, enganosas, e que nós às vezes acreditamos, aceitamos, mas nós não procuramos realmente saber de onde é essa fonte, da onde está vindo esta fonte, para sabermos se aquilo realmente é real, se aquilo é mentiroso, se aquilo é enganoso. E muitas vezes nós nos auto-permitimos ser levados pelas narrativas enganosas. Vivemos uma mentira como se fosse uma verdade. Falamos uma mentira como se fosse uma verdade. Anunciamos uma mentira como se fosse uma verdade. Havia entre o povo judeu, uma conversa que foi levantada, foi falada e transmitida de um para o outro, ódio. O povo detestava esse grupo de pessoas que eu vou dizer para vocês, e que eram pessoas que trabalhavam para sustentar a sua família, trabalhavam para sustentar sua casa. Um desses trabalhadores chamava-se Mateus, Levi, que trabalhava na coletoria de impostos, e ele não recolhia impostos para o templo. O imposto que ele recolhia é para o governo, ou era para o governo romano. Daí então, essas pessoas ter sido chamadas de enganadoras, de traidoras da pátria. E agora veja bem uma coisa, irmão. Como é que Jesus passa na coletoria de impostos e vê Mateus lá, que todo mundo falava isso dos publicanos, ele fala, você vem e segue-me. Como é que ele fala isso? Hã? Irmão, não meça ninguém e nem tome juízo da vida de ninguém por aquilo que a pessoa é, por aquilo que a pessoa faz, porque às vezes o coração da pessoa está ardendo de desejo de conhecer o Senhor. Sabe? Ardendo de desejo de conhecer o Senhor. Ele era terrivelmente acusado pelos seus compatriotas, rejeitado pelos seus compatriotas. Agora, ele não foi rejeitado pelo Senhor. Ao contrário, o Senhor passou ali e o escolheu para ser um dos 12. E ao escolhê-lo para ser um dos 12, ele andou constantemente com o Senhor e foi separado por Deus para narrar, para escrever o livro que leva o nome dele, o livro de Mateus. E nosso Senhor Jesus Cristo, então, no capítulo 19, diz assim: Jesus entrou em Jericó, glória a Deus, e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Publicanos eram esses considerados cobradores de impostos para o governo romano. E Zaqueu, ele não era apenas um cobrador, ele era o maioral, ele era o chefe. Ele era que tinha autoridade. Imagine você, se os judeus já tinham ódio daqueles que trabalhavam, imagine daquele que era judeu e tinha autoridade sobre os demais para fazer o trabalho, para fazer o serviço. Então o povo detestava esse homem chamado Zaqueu. Detestava, odiava. E nós vamos ver, irmãos, que Mateus, eu vou fazer um jogo com os dois, tá? Palavras com os dois. Mateus, na sua conversão, sabe qual foi a atitude que ele teve no primeiro dia que ele foi chamado pelo Senhor? Ele foi chamado pelo Senhor naquele dia. No dia posterior,
ele deu um almoço na casa dele, e ele convidou todos os publicanos, todos aqueles que eram desprezados pelo povo judeu. Por quê? Porque ele se sentiu acolhido pelo Senhor. Ele se sentiu acolhido, ele se sentiu assim privilegiado por ter sido chamado pelo Senhor. E ele queria então que todos os demais, que com certeza, se não todos, na sua grande maioria, eram judeus que trabalhavam para o governo romano, arrecadando impostos. E ele, irmãos, ele fez esse grande banquete, e Jesus estava lá com eles. Aqui, Jesus nunca se deixou levar pela opinião do seguinte. Nunca. Nunca se deixou levar. Nunca se permitiu ser julgado por consciências alheias. Nunca. Cada coisa que ele fazia, cada coisa que ele dizia, tinha um direcionamento claro da vontade de Deus. E quando ele estava lá no banquete, quem é que está lá de soslaio? Quem é que está lá observando? Quem é que está observando? Um grupo de pessoas que estava lá, né? E não estavam interessados de forma alguma em ser discípulos do Senhor. Estavam apenas observando para acusá-lo de falhas, coisas que para eles era errada. Na consciência deles era errada. Mas que o Senhor Jesus Cristo não dirigia a vida dele pela consciência do outro. O que o fulano vai falar, o que o ciclano vai dizer, o que o beltrano vai achar. Eu pouco estou me importando por aquilo que aquele e esse está falando. O Senhor Jesus Cristo, ele foi acusado de muitas coisas, mas ele foi o único que disse: vocês me acusam de muitas coisas, mas me convençam que eu fiz alguma coisa errada. A consciência dele era pura com Deus e pura com os homens, é pura com ele mesmo. Pura com ele mesmo. Tanto que quando ele estava lá na refeição, chegou esse tipo de pessoa, falou para os discípulos dele: que está aqui, ó. Como é que pode aí o seu mestre estar reunido com esses publicanos e esses pecadores aí? Agora, irmãos, olha, quando o Senhor Jesus Cristo está passando por Jericó, lá tinha esse homem, Zaqueu, era o maioral, era o chefe mor, né? E ele estava ali, e olha o que diz no versículo de número 3, ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Mas ele não era um publicano. Mas ele não era desprezado pela nação dele. Mas a atividade profissional dele não era uma afronta ao povo judeu. Mas ele queria ver quem era Jesus. Ele tinha desejo de conhecer quem era Jesus. Então, muitas vezes, irmão, existem muitas pessoas que a gente jamais pode imaginar que o coração dela está ardendo para conhecer o Senhor. E o Senhor sabe de que? O Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente. Ele conhece os pensamentos, conhece as intenções do coração. E o Senhor, ele jamais se esconde das pessoas que querem se encontrar com ele. Jamais se encontra. Jamais se esconde. E ele diz aqui, ele queria ver quem era Jesus, mas tinha um porém. Mas, sendo de pequena estatura, quer dizer, havia um porém na vida dele que o impedia de ver quem era Jesus. Irmãos, olha o que eu quero lhes dizer. O Senhor Jesus Cristo estava ensinando
E de repente os seus familiares estão do lado de fora, e eles chamam Filipe e dizem, fala para ele que a família dele está aqui fora, né? E foram lá, Filipe foi falar para ele, Senhor, aqui, o Senhor estava ensinando, Senhor, ó, a sua família está aí fora e quer ver-te. Jesus deixou tudo lá e saiu, foi embora. Não, ele não fez isso. Ele continua ensinando as pessoas, olhou para Filipe e fez um questionamento. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmãs? E olhando para as pessoas, diz, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. Quer dizer, todo aquele que faz a vontade de Deus é da família de Jesus. É da família de Jesus. E nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, Ele disse que se nós amarmos os nossos pais, esposa, esposo, filha, filha e tal, mais do que a Ele, nós não somos dignos dEle. Olha que palavra. Por quê? Porque o primeiro dos mandamentos é esse, amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu não posso amar o meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos acima de Deus. Não posso. Mas eu tenho e devo amá-los como eu amo a mim mesmo. Eu não me amo amar acima de Deus. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor maior é no sentido vertical, do homem para com Deus. Não é? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, primeiro mandamento, de todas as tuas forças, de toda a tua energia, de todo o teu entendimento, de toda a tua capacidade. E o segundo maior, ame o teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo é a pessoa que está mais próxima de mim, está? Que é a minha esposa, são os meus filhos. E os próximos não tão próximos são os demais, que são próximos também. Então, o Senhor Jesus, quando Ele estava aí falando sobre isso, às vezes, amado, estou recapitulando aqui para pegar o fio da meada, né? Quando havia um porém na vida pessoal de Zaqueu, que o impedia de ver Jesus, o que era? Ele era um cara arrogante. A Bíblia fala que ele era um cara terrível. A Bíblia fala que ele era o pior de todos os ladrões. A Bíblia fala, acusa-o de tal coisa assim. Coisa dele. Ele era de pequena estatura. E essa pequena estatura o impedia de ver Jesus, porque havia também um obstáculo externo. E qual era esse obstáculo? Aqui mesmo fala. Diz assim: sendo de pequena estatura, não conseguia ver por causa da multidão. E às vezes, irmão, essa multidão aqui, que nos impede de ver quem é Jesus, muito embora às vezes a gente esteja querendo vê-lo, é porque muitas vezes a gente dá muita atenção para aquilo que as pessoas querem julgar sobre a nossa vida, quer dizer sobre a nossa vida. Você sabe que a salvação ela é individual. A minha mãe não me salvou, o meu pai não me salvou, eu não salvei os meus filhos, não salvei ninguém, nada, ninguém. A salvação eu tenho porque Jesus me alcançou e eu o abracei e Ele me abraçou e Ele me deu a salvação porque eu recebi como Salvador. E assim individualmente com cada um de nós. Mas tem muitas pessoas que quando abraçam o Senhor, eles começam a dar ouvido, você vai largar da religião tradicional dos seus familiares, você vai abandonar os ensinamentos tradicionais da sua família.
as coisas externas se colocam entre você e Ele. Você se lembra quando o Senhor Jesus Cristo, Ele estava ensinando na casa dele, lá em Cafarnaum. Ele estava ensinando e a casa estava abarrotada, assim, de gente, né? E de repente chega 4 homens e trazem um quinto deitado numa maca que era paralítico de nascença, e eles chegam na porta da casa e querem introduzir aquele homem até a presença de Jesus, e a Bíblia fala que tinha muita gente na porta e que não deixava o homem chegar lá. Esses aí não eram discípulos do Senhor, porque o discípulo do Senhor não impede, ao contrário, ajuda as pessoas a serem levadas até Jesus. Eles não se colocam na frente. Discípulo do Senhor não se coloca à frente impedindo, ao contrário, eles fazem de tudo que está ao alcance deles, porque eles sabem o que é a salvação. Então eles valorizam tremendamente a salvação, e eles desejam, é uma coisa da igreja, uma coisa do Espírito Santo na nossa vida, desejamos que as demais pessoas ouçam, cheguem próximo, se convertam, sejam salvos para a glória de Deus. Esse é o nosso desejo. O cristão verdadeiro é esse. O cristão verdadeiro não é aquele que você começa a conversar com ele, ou ele vem conversar com você e falar de Jesus, e você fala assim: graças a Deus, já sou cristão. Aí ele fala: mas você não conhece a minha igreja. De que igreja você é mesmo? Não basta para ele saber que você é um cristão lavado no sangue. Ele quer saber de que igreja você é, porque às vezes o coração dele já está armado contra a igreja que você frequenta. Já está pronto para acusar isso, acusar aquilo, e tacar o dedo nisso, tacar o dedo naquilo, tacar o dedo... Está assim, desse jeito, dessa forma. Então, ele quer colocar sobre você a seita dele, a religião dele. Não basta para ele saber que você já foi lavado, remido no sangue de Jesus, e que você obteve a salvação, não por méritos próprios, mas por toda a misericórdia e a graça manifestada de Deus na pessoa de Cristo em teu favor e em meu favor. Meu irmão, o Senhor está passando lá, Zaqueu tinha 2 coisas, uma coisa pessoal e uma coisa externa. Ele poderia dizer assim: poxa, quer saber de uma coisa? Vou voltar para minha casa, vou esperar um momento, talvez, que me dê certo de eu me encontrar com ele, vou desistir do meu propósito, vou desistir daquilo que eu saí de casa para fazer, que eu queria vê-lo, vou desistir, porque há um obstáculo em mim, a minha estatura, e há um obstáculo externo. As pessoas não me deixam chegar perto dele. E por que não deixavam? Por que não abriam caminho para ele? Ele não era o chefe dos publicanos, mas ninguém o considerava nada. Ele era desprezível. E por ser desprezível, aquelas pessoas não tinham consciência ainda de que a salvação elas recebiam de graça, sem merecimento algum, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e que o sangue de Jesus haveria de ser derramado para purificar os pecadores, e que ele não veio chamar nenhum santo ao arrependimento. Não tinham consciência. Ele podia ter desistido, mas o que ele fez? Ele é um baixinho turrão. Ele é um baixinho, amado irmão, que vivia recebendo afrontas. Ele era um homem de pequena estatura, que só ele sabe a consideração desprezível que tinham por ele. E ele aprendeu a viver sem dar confiança para os outros.
aprendeu a viver sem dar confiança para aquilo que falavam a respeito dele. E ele pouco estava se importando o que iriam achar dele. Só que ele estava tentando entrar para ir ver quem era Jesus e não estava conseguindo. Olha o que eu vou dizer para você. Aquela mulher de 12 anos que sofria de hemorragia. 12 anos a mulher sofrendo hemorragia. Estava fraca, sem forças físicas. E ela tinha uma multidão também na frente dela. Ela não começou assim: abram alas para mim entrar, porque eu quero chamar, quero conversar com ele, porque faz 12 anos que eu estou enferma, doente. Ela não falou assim. Não falou nada. Ela mesma foi conseguindo, foi abrindo o caminho, foi chegando. Mas Zaqueu não conseguiu. Mas não é porque ele não conseguiu que ele desistiu. Se você não conseguir na primeira, tenta na segunda. Tente outra vez. Vai em frente. E tente um pouco mais. Não é isso? Irmão, se você tivesse a ideia, nós quando chegamos à consciência de que a nova história o Senhor está escrevendo, e que nós, para termos essa nova história, nós temos que estar dentro do propósito de Deus, nós o buscaríamos, porque a vontade de Deus para com a nossa vida, ela é santa, perfeita, boa, agradável. Amém? Agradável. Ela não é um peso. A vontade de Deus é peso para quem quer viver na carne. Aí é peso. Para quem quer viver satisfazendo os desejos da carne, servir a Deus é peso. É peso, é peso. É difícil. O Senhor falou assim: aquele que não carrega a sua cruz e não vem. É cruz. Cruz não é coisa leve. Cruz não é coisa tranquila. Não é. Mas você aprende, você se faz forte quando você não corre dela, mas quando você se submete a ela, se sujeita a ela. E é nela que está a vontade de Deus. É nela que vai ser revelada a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para com a nossa vida. Ele está passando lá, o que Zaqueu faz? Eu vou embora para minha casa, eu vou desistir, eu estou com o saco cheio, estou cansado. Foi isso que ele falou? Pouco me importa o que acham de mim, pouco me importa que eu não vou viver por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, e nem muito menos por aquilo que você fala de mim. Eu vou viver a minha nova história em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele faz, irmão? O que ele faz? Ele observa e ele percebe que o Senhor vai passar no caminho lá, na estrada de Jericó, e lá na frente tem um sicômoro, tem uma árvore. E ele não pegou a escada e falou: eu vou com a minha escada e eu vou colocar nessa árvore e vou... Não, nada disso. Penso eu ser uma árvore de muitos galhos, e possibilidade, igual a irmã Tata trepava lá das árvores de goiabeira, né, irmã Tata? Tem uma foto dela trepada lá, uns 70 e poucos anos de idade, trepada lá na árvore, lá na goiabeira. Da irmã Tata, lá, né? Então o que ele faz? Ele sai correndo, ele vai à frente. Ele vai à frente para poder ver quem era Jesus. Glória a Deus por aqueles que não desistem, irmãos. Glória a Deus, porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Todos nós somos provados. Todos nós. Todos nós. Aqui, você se recorda? Eu vou continuar a mensagem aqui, viu? Está dentro da mensagem, tá bom? Você se recorda
Você se recorda? Oh, Jesus. Fui sair fora para poder. Vou achar de novo. Então nos diz aqui, assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava, um sicômoro, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Ele correu, foi lá na frente, subiu lá na figueira brava. Ele vê Jesus, e lá sentado na árvore. Oh, Jesus amado. Sabe o que eu lembrei agora, irmão? Posso contar uma coisa para vocês? Nós tivemos um problema muito sério com bebida na família. Meu pai bebia, mas bebia. Ele chegou um tempo a ficar fora de si. Entrou num, sabe? Em delírio. Em delírio. E eu chegava em casa, minha casa tinha uma sala comprida. E assim, do lado de fora, tinha janela para o terreno, e do lado de fora tinha um pé, uma árvore, eu não me recordo de que árvore que era. E ele falava, Ayrton, vem cá, olha lá, ele está sentado na árvore tocando violinha, olha lá. Em delírio, vendo coisa. Zaqueu, quando viu aquela árvore, ele subiu naquela árvore, e ele compôs um hino naquela árvore, irmão. Jesus estava vindo na direção, sabe qual foi o hino que ele compôs lá? Jesus está passando por aqui. Foi ou não foi? Não foi não, né? Não foi não. Apenas para a gente, né? Então, ele estava vendo Jesus chegar, irmão. Imagine você a emoção daquele homem. Quando ele estava vendo Jesus chegar, Mateus, que andava com Jesus, já tinha sido escolhido como um dos 12, estava inseparavelmente de Cristo, por onde Cristo ia. Mateus chegou, deu um cutucão no Senhor, falou, Senhor, sabe que aquele está lá? Sabe aquele quem está lá? É aquele que estava no almoço que eu dei em casa, e que ele não queria que ninguém soubesse quem ele era. Ele ficou escondidinho lá. Aquele lá é o tal do Zaqueu. Olha aqui, irmão, presta atenção no que eu vou falar para você. Às vezes, o Senhor conheceu você, porque alguém da sua casa, da sua família, um obreiro, um pastor, alguém chegou para o Senhor e começou a falar do Senhor, começou a falar para o Senhor da tua vida. Geralmente quem faz isso são os pais, viu? Sabe os pais? Geralmente são os pais que fazem isso. Os pais chegam diante do Senhor e levam o teu nome diante do Senhor. Eles enxergam a coisa além daquilo que você vê. E os pais são autoridades de Deus sobre a nossa vida. E quando nós desrespeitamos a autoridade dos nossos pais, estamos desrespeitando a autoridade daquele que os colocou sobre a nossa vida. Estamos desrespeitando a Deus. Irmão, isso era tão terrível no Velho Testamento, que a pessoa que fazia isso era passível de apedrejamento. Olha só que coisa. Então, Mateus falou para o Senhor, Senhor, aquele homem lá é o Zaqueu. Quando Jesus chega ali, isso não quer dizer que o Senhor, na sua onisciência, onipresença, onipotência, não poderia ter tido uma revelação de Deus, de que o nome daquele homem era Zaqueu, de que ele era o cobrador maior de impostos. Não,
Não quer dizer que isso não podia estar acontecendo. Mas é melhor nós levarmos nesse campo de intercessão. Sabe por que você está na presença do Senhor? Porque alguém falou de você para Ele. Porque alguém orou usando o nome dEle e levando você à presença dEle. E você é fruto de oração que foram feitas não ontem, nem antes de ontem, mas de anos, de tempos atrás. Sabe? De tempos atrás. E olha que eu vou falar para você, geralmente quem faz isso são os nossos pais, quando são convertidos, na verdade. Ou então, os filhos que conhecem o Senhor antes dos pais, os filhos também levam o nome dos pais diante do Senhor, porque eles se tornam um orador, um sacerdote, um intercessor diante de Deus. Quando Zaqueu está lá na árvore, Jesus chega ali, irmão, Jesus olha para ele e o Senhor fala, vamos ler aqui, fala exatamente essas palavras. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa. Glória a Deus. Zaqueu, desça depressa. Olha o que ele disse. Quero ficar em sua casa hoje. Eu quero ficar na tua casa. Eu escolhi porque eu quero ir na tua casa hoje. Logicamente, irmão, que Jesus, né, ele tinha que estar e sair, porque ele estava num corpo físico. Mas quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador e o convidamos para ir conosco para casa, ele faz a habitação, ele mora junto de nós. A presença do Espírito Santo de Deus, que o representa, está conosco. Não é apenas uma visita, não é apenas uma passagem, mas é uma permanência. Eu estou na porta do teu coração, sabia? E eu estou batendo, Eu estou batendo na porta do teu coração. Batendo lá. Se você abriu a porta do teu coração, eu vou entrar. Vou entrar. E vou cear com você, você comigo. Vamos ter e manter comunhão. Vamos ter e manter comunhão. Amém, irmãos? Não, por favor, amado, em nome de Jesus, não permita que nada estrague a tua comunhão com Deus, porque não existe nada nesse mundo mais precioso, mais valioso do que você ser amigo de Deus, do que você ter amizade com o Senhor. Não existe nada mais valioso, nada mais importante do que você ter amizade com o Senhor. Qual foi a atitude de Zaqueu quando o Senhor expressa esse desejo, essa vontade? Qual foi a atitude? Eu não quero, eu só vim aqui de curiosidade. Eu só subi aqui nesse sicômoro, nessa figueira brava, para ver como é que o Senhor é. Foi isso que ele fez? Não, não foi. Qual foi a atitude dele, irmãos? A Bíblia nos fala assim. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Amém? Glória a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto
que eu puder, só para te ver, olhar para ti. É? Bom, né? Bom, né? Ele é bom e abençoador e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Não trace os seus próprios caminhos se você é um convertido na presença de Deus. A nova história que o Senhor tem para você não é traçada nos seus próprios caminhos. Paulo, a nova história dele, amado irmão, foi uma história de crescimento contínuo, de comunhão contínua, de amizade contínua. Ele jamais permitiu que alguma coisa entrasse e viesse a dividi-lo, viesse a separá-lo de Deus, jamais permitiu. Porque talvez ninguém como ele valorizou tanto a misericórdia expressa por Deus na salvação que foi realizada na vida dele. E ele se considerava o maior de todos os pecadores. O maior de todos. E mesmo ele sendo o maior de todos, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor foi maior do que todos os pecados dele. O lavou e ele aprendeu a valorizar isso. Aprenda a valorizar o que o Senhor Jesus Cristo fez por você. E não ceda absolutamente nada que venha sorrateiramente, como sapatinhos de algodão, para querer oferecer para você alguma coisa, ou levar você a alguma coisa que não vai acrescentar comunhão na tua vida, não vai acrescentar fortalecimento espiritual, não vai acrescentar vida espiritual, não vai escrever a continuidade da nova história. Amém, irmão? Glória a Deus. A Bíblia nos fala assim, que todo o povo viu isso e começou a se queixar. Mas que coisa é essa? Zaqueu recebe Jesus com alegria. Agora, o povo não deveria se contentar também? Sim ou não? Você viu quem se converteu? Aquele traste. Você viu quem estava na igreja? Aquele cara foi aquela mulher. Você viu? Você está na igreja? Está lá na igreja, como é que pode isso? Como é que pode isso? Hein? Como é que pode isso? Como é que pode? Jesus não estava nem aí, cara. Fale o que você quiser, uma alma vale mais para Deus do que o mundo todo. Aqui, diz aqui, irmão, olha só que coisa interessante. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ele se hospedou, mas como é que pode? Ele se hospedou, o seu mestre, o seu doutrinador, o seu ensinador, o seu líder se hospedou na casa de um pecador. Jesus não estava nem aí com vocês. Eu vim cumprir o que Deus me mandou, o que o meu pai mandou cumprir. Eu venho tratar dos negócios do meu pai, não dos seus negócios. Amém, irmão? Glória a Deus. E olha aqui, irmão, que coisa interessante que eu estava lendo e me deu uma... Todo mundo chamava que ele era um baita de um ladrão. Um baita de um ladrão. Mas olha aqui. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. O Senhor tinha falado alguma coisa para ele sobre isso? Não. Espontaneamente ele tomou essa decisão. Agora veja bem. E se de alguém, aqui
esse e se de alguém, todo mundo falava que ele era ladrão, todo mundo, né, o apelido dele, é esse aí, o cara é 7 dedos. Então, leva a mão. Né? Todo mundo. Mas aqui ele fala que se de alguém. Então muitas pessoas o acusavam de ter extorquido. Mas ele põe uma condicional aqui. E se de alguém, e se, quer dizer, ele não tinha uma convicção própria de que ele havia extorquido alguém. Mas se alguém vier me cobrar que eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Então ele mesmo, nos parece, que ele não tinha consciência de ser um extorquidor. Não tinha. Mas porque acusavam ele, diz, não, se alguém me convencer de que eu extorqui, eu devolvo 4 vezes mais. Qual foi a resposta do Senhor a isso? A resposta de Jesus. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Filho de Abraão. As atitudes de fé dele caracterizavam isso. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio escrever a nova história de Zaqueu. Pena que a gente não sabe mais nada desse homem, né? A gente procura em livros, procura saber e não vê nada escrito sobre ele. Mas ficou um testemunho maravilhoso aí, né, irmãos? Glória a Deus. E a conclusão do Senhor, porque o Filho do Homem não veio se importar por aquilo que os outros falam. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Glória a Deus. Amém. Deixa o Senhor escrever a sua nova história, hein? Tá bom? Viu? Deixa o Senhor escrever a sua história. Deixa Ele escrever. Deixa Ele escrever. E você pode ter certeza que você vai amar. De princípio você pode até não gostar, porque a carne vai gemer. Mas você vai amar depois. Você vai amar. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.